Gibor, Ketov, Haverim, Hakol, Besede, tudo em ordem. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura dessa Parashá Hashavua, de Razino, tá? Vamos fazer a leitura aqui da quarta parte. Então, sem mais delongas, estamos aqui no capítulo 32. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 19 em diante, tá? Então, vamos lá. Diz assim, Vaire'ar Hashem, viu Deus, Veianeat, né? Ou seja, viu Deus e ele ficou enfurecido com o quê? Mikaas Banav Uvotav. Ele ficou indignado com o quê? Com a provocação dos seus filhos e das suas filhas, tá? Então, se nós pegarmos o finalzinho da terceira parte lá, da porção anterior, que veio falar de toda a questão de que o povo se afastou de Deus, né? Aqui ela dá uma continuidade. Então fala assim, que Deus viu isto, ele se enfureceu, né? Ficou irado, por causa do quê? Da provocação dos seus filhos e filhas, tá? E o versículo continua, o 20 diz assim, ó. Ele disse, eu ocultarei a minha face deles, eu verei qual será o seu fim, pois eles são uma geração transformadora, filhos que não têm criação. Vamos analisar aqui esse ponto bem interessante, tá? Por que fala assim que Deus vai ocultar a sua face? Nós já falamos sobre isso, ou seja, Deus vai deixar eles andar pelo caminho deles, tá? E fala assim, eu verei qual será o seu fim, até aonde eles vão. Pois eles são uma geração transformadora. O que quer dizer uma geração transformadora? Rashi, ele fala assim, ou seja, eles invertem a minha boa vontade transformando-os em ira. É tipo aquele filho desobediente, porque continua assim. Filhos que não têm uma criação, ou seja, a criação que eu dei para eles não é reconhecível, né? Pois eu ensinei um bom caminho, mas eles desviaram dele. Assim é o comentário de Rashi. Então nós já vemos que nesse versículo 20, Deus já traz essa informação para nós como se fosse justamente como um pai com um filho. Essas atitudes que o povo de Israel faria ao entrar na terra de Canaã, ali depois da morte de Yehoshua, de Josué, não condiz com aquilo que Deus deu para eles, com aquilo que Deus ensinou para eles, Torá e Mitzvot. E como uma criança, né, eles, como fala assim, filhos que não têm uma criação, porque não foi isso que Deus passou. Eles conseguem transformar a bondade de Deus em ira. Tá? Versículo 21. Eles me enfureceram com algo que não é um Deus. Provocaram a minha ira com seus absurdos. Provocaram a Deus. Traíram a Deus com aquilo que não é Deus. Provocaram minha ira com seus absurdos. Todo ato de idolatria para Deus, você se prostrar perante a imagem, idolatrar a qualquer ser vivo como se fosse um Deus, tá? Vamos deixar bem claro, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, aquilo que toma conta da sua vida é como se fosse um Deus. Então, quando as pessoas se prostram para a imagem, se prostram para seres humanos, se prostram para ídolos, essas coisas, elas estão se colocando eles no lugar de Deus, tá? E Deus pega e fala, eles me provocam a minha ira, porque isso para Deus é um absurdo. Porque são seres criados pelo próprio ser humano. São deuses criados pelo próprio ser humano. Assim eu os farei enfurecidos por uma nação. Eu provocarei sua fúria com uma nação vil. Tá? Tem toda uma questão de comentários aqui de Rashi bem interessante. Tá? Rashi ele começa a traduzir aqui, trazer a raiz de cada palavra. E ele fala que justamente essa questão de uma nação vil, ele fala que é como uma nação que não tem nome. Né, como a Torá ela declara, nessa terra dos caldeus, esse povo que não era, né, ou seja, em relação a Esaf, né, a Torá, ela diz, você é muito desprezado, ou seja, é uma pessoa vil, uma pessoa que não faz aquilo que é bom, aquilo que desagrada, tá? Pois um fogo se acendeu em minhas narinas, e ele queimará até as profundezas, ele consumirá a terra e a sua produção, colocando em chamas o que está fundada sobre a montanha. Então Deus fala assim, que vai trazer uma nação, tá, sobre o povo, por eles terem
desandado. Nós sabemos que quando os caldeus, os babilônicos, adentraram tomaram Jerusalém, tá? Escravizaram eles, prenderam, mataram muitos. Tá? E o próprio versículo fala assim: ele consumirá a terra e a sua produção, colocando em chamas que está fundado sobre as montanhas. O que estaria fundado sobre as montanhas? Seria justamente o templo de Salomão. Ou seja, quando a Babilônia veio e destruiu o templo, tá? Deus já estava falando aqui que Deus iria enviar uma nação que viu, que são os babilônios, caldeus, para os afligi-los, e que eles iriam destruir o templo de Jerusalém. E o versículo continua assim, o 23. Eu acrescentarei infortúnios sobre eles. Eu acabarei minhas flechas neles. Olha que interessante. Deus fala que ele acrescentaria infortúnios, né? Situações difíceis, desgraça, Deus nos livre, né? Sobre eles. Eu acabarei as minhas flechas. Ele faz um comentário interessante que fala assim, tá? Deus vai acabar as suas flechas? Seria isso possível, Deus acabar as suas flechas? E o Kirash fala, eu esgotarei todas as minhas flechas neles. Né, até que não sobre mais flechas. Como isto é possível? Uma pergunta, tá? Esta maldição traz consigo uma bênção implícita. Como eu falei, toda maldição aqui ela tem uma bênção oculta. E nessa aqui Deus fala assim: Deus diz: minhas flechas chegarão ao fim, mas Israel não chegará ao fim. Ou seja, nunca serão aniquilados. O próprio versículo já fala isso. Deus vai esgotar as suas flechas de ira sobre o povo de Deus, mas não fala que eles seriam aniquilados, tá? Eles ficarão inchados pela fome, serão atacados por alados e serão destruídos pelo meralho. Tá? Eu mandarei dentes de animais sobre eles, com o veneno daqueles que se rastejam no pó. Aqui tem uma menção profunda na Torá, tá? Que você pode parar e analisar e falar assim, ó. Eles ficarão inchados pela fome, e serão atacados por alados. O que quer dizer alados? Né? Vamos falar assim, seres alados, seres que possuem asa, alguma coisa, tá? E serão destruídos pelo meriri, tá? Aí você fala, tá, o que é meriri? Rashi nos traz assim, ó. Eles serão atacados por alados, ou seja, seriam shedim, né? Demônios, lutarão com eles. Como a Torá diz, criaturas voadoras, né, voaram por cima. Estes são os demônios, tá? Como tá lá no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 7, tá? Então, Rashi vai lá buscar em Jó a referência dos seres voando, que no caso seriam demônios, destruídos pelo Meriri, né? Meriri, em relação à morte causada por um demônio chamado Meriri. Em hebraico, Ketev significa corte, aniquilação, tal como de onde será a destruição. Tavirá, do abismo, ou seja, aqui Deus fala que enviaria, né, no literal, Purash, demônios sobre o povo judeu, tá? Eu mandarei dentes de animais sobre eles, como o veneno daqueles que rastejam pelo pó. Dentes de animais, leão, animais que são selvagens, animais que se rastejam pelo pó, né, como a cobra, escorpião, que estão ali abaixo, tá? De fora a espada os abaterá, e nas câmeras o terror, tanto de rapazes como moças, de bebês e idosos. Amigos, isso aqui a gente não consegue ler sem tentar associar, né, justamente a questão lá das câmeras de gás, né, que aconteceu, que morreram milhões de pessoas pela câmera ali, né, como diz assim, moças, bebês, idosos, rapazes, tá? Deus não permita mais. Mas acho que ele traz um outro significado também. Então, quando ele diz assim, ó, de fora a espada os abaterá, ele fala assim, fora da cidade, as espadas das legiões inimigas os exterminará. Ainda que eles fujam, saiam da cidade, que estaria assediada, as espadas dos inimigos os alcançarão, né? E fala assim, nas câmaras o terror, porque vocês fizeram de mal dentro de seus quartos, como está dito, que os anciões da casa de Israel fazem no escuro, cada homem no quarto de sua idolatria, tá? Conforme está lá em Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 12, que fala que os sacerdotes eles faziam abominações nos seus quartos escuras ali, né? Então Deus fala aqui em relação à questão das câmeras, pela tradução de Irash, que justamente é o que é feito no oculto, tá? Deus vai afligi-los, tá? Versículo 26. Eu disse que eu os dispersaria pelo mundo, fazendo sua memória desaparecer dentre os homens.
Aqui eu quero chamar a atenção bem, sabe? Eu já falei bastante sobre isso aqui, mas vamos lá. Deus fala assim que ia dispersar o povo judeu pelo mundo, tá? E aqui ele fala, traz uma nova informação, fazendo a sua memória desaparecer dentre os homens. Aí eu pergunto para você, aconteceu? Isso não aconteceu, tá? Deus fez o povo judeu dispersar pelos 4 cantos do mundo. Logicamente, não era nem para o povo judeu estar no nosso meio, porque você imagina assim, um povo que era pequeno, ser espalhado ali na destruição do segundo templo, ser espalhado pelos 4 cantos do mundo, qual a chance desse povo não se assimilar com os outros povos para onde eles foram, deixarem a sua cultura, suas tradições, mas não, ao retornar de 2000 anos depois desse exílio, quando vem do Estado de Israel, o povo ainda volta com os mesmos costumes, a mesma Torá, tudo intacto. Não existe nada na história que se compare a isso, tá? Mas tem toda uma explicação por que Deus falou isso, tá? Deus não falou uma coisa que ele não iria cumprir. Continuando. Olha só. Se não fosse pelo ódio do inimigo se amontoando, talvez seus adversários atribuíssem a um estranho. Talvez eles clamassem, nossa mão, né? Clamassem, nossa mão foi triunfante. E não foi Deus quem fez tudo isso. Ou seja, Deus fala assim, se não fosse por tanto ao amontoado dos inimigos contra vocês, a ponto deles chegarem e falar assim, não foi ninguém a não ser nós, a nossa mão conseguiu aniquilar esse povo. Deus fala, para que isso, aí Deus vem e fala assim no versículo 29 e último, pois é uma nação destituída de bom senso e eles não têm nenhum entendimento. Deus fala que esse povo que Deus iria usar para afligir o povo judeu é uma nação desferida de conhecimento, de bom senso, porque se eles soubessem quem é que está permitindo que eles fizessem isso, eles não colocariam sobre si toda essa glória, essa honra, dizendo que nós conseguimos. Então, por causa disso, Deus não permitiu a aniquilação do povo judeu, para que as nações não viessem a se glorificar. Tá vendo? Nós apagamos esse povo. Mas na porção de amanhã tem toda uma explicação já introdutória justamente sobre isso, Deus explicando o porquê de toda essa questão de Deus usar um povo para atacar o povo judeu, tá? E que eles iriam entender que na verdade não foi Deus que permitiu, mas que foi o seu próprio Deus estranho que permitiu que eles destruíssem Israel, tá? Então, como eu falei, isso aqui vai ficar melhor explicado na parte de amanhã, na quinta porção, tá bom, meus amigos? Desde já, Todarabá, fiquem com Deus mais uma vez. Bekol Tov, nos vemos amanhã, se assim Deus quiser, com a quinta parte, tá? Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso sobre a sua vida e Parnassá, sustento da parte de Deus, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Você que nos acompanha, Todarabá, não esqueça o seu joinha. Você que é novo, chegou por esse vídeo aqui, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, nos ajude a levar mais Torá aqui para alcançar mais pessoas, tá bom? No demais, meus amigos, que Mashiach se revela ainda hoje, construa o terceiro Betamikdash, amém, vê amém. Todarabá, Lehitraot, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.